Você já parou para pensar se o seu coração está realmente pronto para acolher o Santíssimo Sacramento, sem sombras de pecados não confessados? Imagine um momento em que o sacerdote eleva a hóstia e o silêncio da igreja se enche de uma presença divina que clama por almas puras. Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria mística, nos convida a uma reflexão profunda. Há 7 pecados que precisamos confessar antes de nos aproximarmos do altar. Você os conhece? Tem coragem de mergulhar nessa verdade que tantos evitam? Na jornada espiritual de Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e mestra da oração, encontramos um chamado urgente para uma comunhão autêntica com Cristo. Sua vida não foi apenas de êxtases celestiais, mas de uma honestidade radical com a fragilidade humana. Ela via a Eucaristia não como um ritual vazio, mas como o encontro sublime com o esposo da alma, que exige um coração lavado pela confissão sincera. Em meio ao corre-corre do nosso dia a dia, com tantas distrações que nos afastam de Deus, corremos o risco de nos aproximarmos do banquete eucarístico sem exame de consciência, sem um arrependimento que toque as profundezas do ser. Quantas vezes entramos na missa distraídos e saímos iguais, sem que a graça nos transforme? Santa Teresa nos alerta com ternura pastoral. Ignorar essa preparação não só nos priva da chama purificadora do Senhor, mas nos arrasta para uma mornidão espiritual que, aos poucos, nos cega para o amor divino. Permita-me compartilhar, com o coração aberto, como Santa Teresa enxergava essa batalha interior. Para ela, a alma é um jardim onde florescem tanto o anseio por Deus quanto as ervas daninhas do mundo. Aproximar-se do mistério eucarístico sem essa luta no silêncio da consciência é como tentar abraçar o Rei dos Reis com mãos sujas. Ela distinguia com clareza: viver em graça é o essencial, mas preparar-se com humildade, rendendo-se completamente ao corpo de Cristo, é uma graça ainda maior, alimentada pela vigilância e pelo fogo do desejo. A confissão, em sua visão, não era um peso legalista, mas um banho regenerador de fogo e água, que não apenas limpa, mas remodela o coração por amor ao esposo. A Eucaristia, para Santa Teresa, era o banquete reservado às almas depuradas, um privilégio conquistado com lágrimas de contrição, não uma mera formalidade. E aqui vai uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, esse instante sagrado em que o pão se torna corpo de Cristo e é erguido como sinal de salvação. Santa Teresa nos ensina que nesse momento de adoração silenciosa, o Espírito Santo desce para inflamar nossa fé, convidando-nos a uma união mais profunda, onde o véu entre o céu e a terra se adelgaça e sentimos o pulsar do coração de Jesus nos convidando à santidade cotidiana. Transitando para o cerne dessa mensagem, pensemos no perigo sutil do autoengano que Santa Teresa tanto combatia. Muitos acreditam estar prontos só porque não veem pecados graves à superfície, mas o Senhor, que sonda os abismos da alma, não se contenta com aparências. Orgulho espiritual, falta de caridade, julgamentos ocultos, vaidade piedosa, esses laços finos, ainda que discretos, acorrentam nossa liberdade e impedem o fluxo da graça. Ela nos exorta a não nos fiarmos de nós mesmos, mas a escavar o coração com humildade, buscando no confessionário a verdade nua perante o Senhor. Não basta evitar o mal evidente, como o homicídio ou a ausência à missa. É preciso um caminho de sinceridade, onde a alma se detém, se contempla com os olhos da fé e clama: Senhor, eis-me aqui, com minhas feridas, meu caos interior, minha pobreza. Tem misericórdia de mim. A confissão não é só enumerar faltas, é escancarar as portas para o remédio divino que reacende a luz em nós.
Santa Teresa recomendava essa prática com frequência, não por temor servil, mas por um amor ardente que anseia pela pureza. Uma comunhão digna, ela escrevia, pode revolucionar a existência, enchendo-a de frutos eternos. Já uma mal preparada endurece o coração, sem que percebamos, transformando o sagrado em rotina fria. Em nossa era de costumes apressados, sua voz ecoa como um apelo compassivo. Quantos se aproximam do altar sem verdadeira entrega? Ela não condenaria com rigor, mas apontaria com lágrimas os perigos dessa tibieza que nos rouba não só as graças, mas a visão clara de Deus. Para ilustrar, Santa Teresa usava a imagem de um vaso repleto de água turva. Só ao esvaziá-lo e lavá-lo com cuidado, ele pode receber o vinho puro do Espírito. Assim é o coração antes da Eucaristia, precisa ser renovado para transbordar de vida divina. Se você anseia por uma comunhão mais profunda e pura, comente abaixo: quero confessar de verdade. Acompanhe até o fim, pois no encerramento revelaremos como Santa Teresa preparava sua alma para receber Cristo e por que os frutos de sua devoção foram tão extraordinários. Antes de prosseguir, fortaleça seu espírito. Dê like se você deseja essa purificação e se inscreva no canal para que a misericórdia de Cristo ilumine sua jornada espiritual. Você já parou para pensar no que acontece dentro de sua alma quando se aproxima do altar, com o coração carregado de sombras que nem sempre enxerga? Imagine um jardim secreto, onde a luz do sol precisa penetrar devagar para florescer, e pergunte-se: como preparar esse jardim para receber o Rei dos Reis sem que as ervas daninhas o impeçam de brilhar? Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria mística, nos convida a essa jornada íntima, onde a confissão e a Eucaristia se entrelaçam como raízes profundas de uma árvore da vida eterna. Essa purificação do coração não surge de um esforço isolado, mas de uma entrega humilde ao fluxo da graça divina. Assim como um riacho que lava persistentemente as margens lamacentas até revelar a pureza da terra, a alma precisa de confissões repetidas e sinceras para se despojar das impurezas. Santa Teresa alertava que sem a oração que antecede o exame de consciência, corremos o risco de nos perdermos em desânimo ou ilusões. Ela mesma, antes de se abrir ao confessor, mergulhava em longas súplicas ao Espírito Santo, implorando: Senhor, não permitas que eu me engane, nem que eu me julgue pura, quando ainda há tanto a limpar. Nessa vulnerabilidade, descobrimos o cerne de sua mensagem. O alma não se vê sozinha. Ela anseia pela luz que só Deus concede. Uma luz que não força a entrada, mas espera ser invocada com fé e mansidão. E é nessa abertura verdadeira que a confissão transcende meras listas de faltas, tornando-se um ato de despir o espírito perante o amor purificador. Não se trata de acumular palavras vazias, mas de derramar o coração com autenticidade. Uma lágrima genuína, nascida da dor do arrependimento, vale mais do que 1000 recitações frias, ensinava ela. Para Santa Teresa, esse momento não era uma mera formalidade moral, mas um incêndio interior que consome o egoísmo e reacende a chama da caridade. Somente após esse fogo transformador, a alma pode avançar ao mistério eucarístico, onde Cristo se oferece em plenitude. Sem essa preparação, a Eucaristia, por mais real que seja a presença do Senhor, pode ecoar como um sussurro distante no peito endurecido. Não é que o Salvador se negue, esclarecia a santa, mas que nossa alma, ainda cheia de detritos, não consegue absorvê-lo em sua profundidade salvífica. Essa exigência, longe de ser um peso opressivo, revela-se como o abraço terno de um pai que deseja melhor para seus filhos.
Santa Teresa não buscava afastar as almas da mesa do Senhor, mas elevá-las a uma comunhão mais plena, impulsionada não pelo temor, mas pelo anseio por uma união autêntica. Quando a recepção é sincera, algo se desperta, feridas se curam, esperanças renascem, e o fogo do Espírito Santo ilumina caminhos antes obscuros. É um convite à transformação radical, onde o sacramento não só nutre, mas refaz a essência do ser. Agora, voltemos nossos olhos para o coração da Santa Missa, onde a elevação da Eucaristia nos convida a um silêncio reverente e estático. Nesse instante solene, quando o sacerdote ergue a hóstia consagrada, é como se o véu do céu se rasgasse por um breve momento, revelando o Cordeiro imolado que nos olha com olhos de misericórdia infinita. Santa Teresa nos ensina a viver essa elevação não como um gesto ritual, mas como um chamado pessoal à adoração, onde o coração se curva em gratidão, reconhecendo que ali está o mesmo Cristo que subiu aos céus, agora descido para nos elevar a Ele. Que graça imensa, irmãos! Sabemos que nessa pausa sagrada, nossa alma é convidada a ascender com Ele, deixando para trás as correntes do mundo. Mas essa presença eucarística para Santa Teresa não era um gesto simbólico ou uma memória poética da última ceia. Era o Senhor vivo, pulsando como um incêndio divino que não acaricia superficialmente, mas penetra e renova. Ela o descrevia como um fogo devorador, capaz de queimar as secas vaidades do coração se nos aproximarmos sem a lenha da humildade e do amor. Em suas experiências místicas, a santa sentia esse ardor como uma presença que a deixava prostrada por horas, não em agonia destrutiva, mas em purificação amorosa, exigindo uma nudez total do espírito. Não se acerque a este fogo com mãos impuras ou coração gelado, advertia ela, pois a luz de Cristo, ao entrar, ilumina sem piedade as sombras que escondemos, não para condenar, mas para libertar. Em uma de suas obras, Santa Teresa ponderava os perigos da tibieza na comunhão, o risco de endurecer o coração ainda mais ou de sofrer feridas internas sem compreender o porquê, como quem se expõe ao sol envolto em trapos úmidos, sentindo apenas umidade escaldante em vez de calor vivificante. Ela exaltava a misericórdia divina como o alicerce de toda a vida cristã, mas recordava que o amor autêntico confronta a falsidade. Cristo, na Eucaristia, não busca ser uma presença tolerada ou ignorada. Ele anseia ser acolhido com tremor santo e alegria transbordante, transformando-nos de dentro para fora. Infelizmente, em tantos corações, o senso do sagrado foi sufocado pela rotina e o assombro deu lugar à indiferença. A santa, com sua voz apaixonada, queria reacender esse tremor devocional, comparando a recepção da Eucaristia a abrir as portas de uma humilde morada para o Rei Celestial. Que ousadia é essa? Exclamava. Apresentar-se ante tal majestade como se fosse apenas mais um hábito vazio? Ninguém, por mais simples que seja sua alma, deve permitir que o rei entre sem antes varrer as impurezas, perfumar o ar com oração fervorosa e derrubar os altares falsos do orgulho e da autocomplacência. Aquele que se aproxima indignamente não fere apenas a Deus, mas priva a si mesmo da graça abundante, trocando o ouro eterno pelo barro passageiro. Santa Teresa via a Eucaristia como uma espada de 2 gumes. Ela fere o que é impuro para curar o que está ferido, abrindo caminhos para o amor que tudo restaura. Só quem se deixa tocar por essa lâmina com confiança será moldado pelo abraço divino.
Esse é apenas o começo de nossa caminhada com Santa Teresa. À frente, exploraremos os obstáculos concretos que nublam a alma, os pecados que demandam confissão urgente e as maneiras de viver uma comunhão que remova as raízes do mal, florescendo em uma vida de verdadeira santidade. Que o fogo de Cristo nos consuma com gentileza, preparando-nos para o banquete eterno. Imagine por um instante. E se cada aproximação ao altar fosse uma oportunidade única de se deixar incendiar pelo amor de Cristo? Não é uma ideia distante, mas um chamado urgente que Santa Teresa de Jesus ecoa em suas palavras, convidando-nos a mergulhar no mistério da Eucaristia com o coração aberto e ansioso. Ela nos revela que a alma deve se aproximar do banquete eucarístico não apenas com fome espiritual, mas com um tremor reverente, como quem sente a presença do Rei dos Reis se aproximando. Teresa não falava de um ideal abstrato. Suas orientações brotavam de uma vivência profunda, marcada por encontros íntimos com o Senhor. Ela compreendia, por experiência própria, o impacto transformador de uma comunhão bem preparada e o vazio que deixa uma recepção superficial. Uma união mal disposta perturba a alma, deixando-a inquieta e oca, enquanto uma comunhão autêntica acende uma chama duradoura que ilumina dias inteiros com graça divina. A preparação vai além da confissão, essencial sim, abrangendo oração fervorosa, um desejo ardente e humildade sincera. Santa Teresa incentivava um diálogo pessoal com Cristo antes da comunhão, não recitando fórmulas vazias, mas conversando como uma amiga, consciente de sua fragilidade. Diga-lhe, mesmo com palavras simples e desajeitadas, que o ama, que o precisa e que deseja recebê-lo com dignidade, sugeria ela. Esse colóquio do coração inicia-se bem antes de pisar na igreja. A Eucaristia não se resume ao instante da recepção, mas floresce desde o primeiro impulso de anseio no íntimo. De fato, as bênçãos colhidas na comunhão dependem mais da hora anterior de recolhimento do que do momento em si, observava Teresa. Prepare o espírito como se estivesse aguardando uma visita preciosa que talvez não se repita, exortava, pois cada Eucaristia poderia ser a derradeira. E nesse caso, não seria sábio entregarmos-nos a ela com todo o afeto e a inteira verdade do ser? Para a santa, a comunhão era como um fogo vital, que consome o supérfluo e cura as feridas profundas. Contudo, se a alma resiste a essa labareda purificadora, acaba se distanciando dela, transformando o sacramento em mera rotina, e a rotina em um gelo espiritual que congela o coração. Esse é o drama silencioso de tantos fiéis. Acostumados ao fogo divino, já não o percebem. Comungam com regularidade, mas permanecem inalterados. Aproximam-se do altar sem permitir que ele os toque de verdade. Santa Teresa clama de suas páginas que isso não é saborear a Eucaristia, mas presenciar um milagre de olhos vendados. Nesse itinerário espiritual, reconhecemos que o mistério eucarístico exige seriedade absoluta, pois nele recebemos o próprio Cristo, e somente uma preparação genuína nos permite ser moldados por sua presença. A alma desperta para isso não se postula ante o altar como mera observadora, mas como esposa ávida de ser envolvida pelas chamas do amado. E aqui surge um temor particular de Santa Teresa, mais grave que o pecado evidente, a tibieza. Não é o espírito rebelde que contende abertamente com Deus, nem o pecador perdido que reconhece sua derrocada. A tibieza é insídios, pois mascara-se de serenidade. Trata-se de uma calmaria ilusória, um conforto que aparenta equilíbrio, mas é, na visão da santa, uma quietude infernal, um engano que acalma a consciência sem renovar o coração.
O tíbio frequenta a missa, reza e comunga, mas sem vigor interior. Não há combate espiritual, nem labareda de devoção, nem lágrimas de contrição. Apenas uma fachada de piedade que satisfaz superficialmente. Tal alma surge ao altar com aparente confiança, mas vazia por dentro. Evita a confissão por não se ver culpada. Dispensa o exame de consciência, convicta de que suas práticas bastam. Nesse auto-engano, a comunhão esvazia-se de potência. Cristo adentra, mas não acha repouso, e a alma, inadvertidamente, endurece-se cada vez mais. Não há ilusão maior que julgar-se em paz na tibieza, alertava Teresa com veemência, pois o tíbio ignora a urgência da conversão, não sente o ardor do amor nem o fardo do pecado. Habita em uma penumbra que aplaca, mas não redime. Para Santa Teresa, a tibieza não se resume à inatividade externa. Muitos cumprem orações, devoções e comunhões assíduas, mas seu interior permanece extinto. Falta o tremor devoto, a consciência vigilante, o anelo flamejante pela santidade. O tíbio perdeu a sede espiritual. Ele se ilude, crendo que o suficiente é o mediano. Não ofende gravemente, reza o estritamente necessário e, nessa ótica mundana, supõe estar em harmonia com Deus. Mas o amor autêntico anseia pelo máximo, não se contenta com migalhas. A alma tíbia resiste ao crescimento, recusa-se a ser abalada pela palavra e assim incorre no maior risco, como Teresa enfatizava. Ela preferia uma alma caída, porém combativa e sensível à dor, a uma tíbia que se auto-justifica, pois a primeira ainda pulsa com vida, enquanto a segunda adormeceu a consciência, barganhou com suas faltas, extinguiu a luz interna e mergulhou em um torpor que nem fere nem eleva. Essa condição agrava-se sobremaneira na hora da Eucaristia. O tíbio negligencia a preparação, omite o escrutínio interior, julga desnecessária a confissão e comunga repetidamente em apatia e frieza, acumulando, sem o saber, camadas de indiferença. Santa Teresa retratava essa paz enganosa como um lago envenenado, plácido na tona, mas putrefato nas profundezas. E para aprofundar essa reflexão, consideremos o momento sublime da elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento. Ali, o céu se inclina sobre a terra e o Cristo oculto se revela em glória. Santa Teresa nos convida a contemplar esse instante não como um rito passageiro, mas como um chamado à adoração total, despertando em nós um amor que nos faça cair de joelhos, reconhecendo que nessa elevação somos elevados conosco à presença eterna do Pai. Imagine por um momento, e se a paz que você sente em sua vida espiritual for apenas uma ilusão serena, como um lago calmo que esconde águas envenenadas no fundo? Santa Teresa de Jesus nos convida a mergulhar mais fundo, a questionar essa tranquilidade aparente que pode estar nos afastando do fogo vivo do Espírito. Vamos explorar juntos esse mistério da alma tépida, um estado sutil que ameaça apagar o ardor da fé em nossos corações e comunidades. Pense na alma que se julga em paz, mas na verdade já não ouve mais o sussurro do Espírito Santo. Ela ignora as vozes de alerta, não sente o peso do arrependimento, nem anseia por orientação divina, achando que tudo segue seu curso normal. Essa tibieza é insidiosa, pois se espalha como uma névoa fria pelas famílias, pelas paróquias e pela igreja inteira. O jeito indiferente de viver a fé se torna um modelo perigoso para os outros, transformando a mediocridade em algo que parece sabedoria, e aos poucos o fogo que poderia incendiar corações se extingue por completo.
Santa Teresa, com sua sabedoria profunda, nos exortava à vigilância do interior, alertando que o primeiro gesto para escapar dessa letargia é reconhecê-la com honestidade. Estou apagado, preso na rotina, sem mais desejo pelo que é santo. Não como uma culpa pesada, mas como um clamor sincero por socorro, pois só o doente que admite sua fraqueza pode implorar pelo remédio da graça divina. Uma de suas palavras mais impactantes ecoa como um chamado urgente. Não há maior dor para Cristo do que uma alma tépida que pensa ter feito o suficiente. Porque o amor de Deus não se contenta com o mediano, ele busca a entrega total, o tudo de nós. O tépido, porém, oferece apenas um mínimo, ou nem isso, contentando-se com migalhas espirituais. E quando isso invade o santo mistério da Eucaristia, o drama se intensifica de forma tocante. A alma morna se aproxima do altar sem sede de vida, sem fome de graça, sem o fogo da caridade. Recebe o corpo de Cristo como quem cumpre um gesto automático, um hábito vazio. Ainda que o Santíssimo Sacramento transborde de misericórdia divina, o coração fechado não o acolhe, não o anseia, não o ama com fervor. Santa Teresa nos recorda com ternura pastoral que tal comunhão não frutifica não por falha de Jesus, mas pelo estado árido da alma. É como lançar uma semente perfeita em solo endurecido. Se essa terra não for quebrada pela humildade sincera, tornará-se estéril para sempre, privada da chuva bendita do Espírito. Para curar essa secura, a santa propunha um caminho de luz, a confissão humilde e corajosa, não só pelos pecados graves, mas pela própria tibieza que nos rouba o entusiasmo. Confesse o desgosto, a apatia, a rotina que nos embotou o paladar espiritual. Chore, se o coração permitir, pela perda desse amor outrora ardente. Suplique ao Espírito Santo que reacenda a chama. Dá-me o teu santo temor, Senhor, e faz que minha alma trema de reverência ao teu aproximar. Muitos em tibieza insistem que nada tem a confessar, mas Santa Teresa revelava que o mal mais profundo muitas vezes reside no que omitimos. A falta de amor generoso, o desleixo pelo zelo apostólico, o esquecimento das coisas eternas. Essas ausências ferem o coração de Deus tanto quanto os atos visíveis de pecado. Essa mornidão não se derrota pela força de vontade humana, mas pela graça que flui da oração verdadeira e da abertura do coração. Quando clamamos, não quero mais viver assim, abrimos as portas para o bálsamo divino. Santa Teresa não julgava o tépido com rigidez. Ela o chamava de volta com palavras que acordam e sacodem, para que ninguém perca a salvação por descuido. Seu anseio era ver cada um de nós viver uma comunhão autêntica, flamejante e pulsante de vida. Possível apenas ao desmascararmos como a paz ilusória pode ser a maior inimiga da verdadeira santidade. Através de seus escritos, Santa Teresa expressava uma preocupação amorosa pela maneira superficial com que tantas almas se aproximam do sacramento da Eucaristia. Não é suficiente a boa intenção ou a evasão de pecados mortais. A comunhão exige um coração preparado, uma consciência vigilante e um anelo profundo por se fundir a Cristo de modo íntimo e transformador. Em sua sabedoria discernidora, ela apontava 3 armadilhas comuns que, por parecerem leves aos olhos do mundo, obstruem uma união fecunda e podem virar vícios que corroem a alma. A primeira e mais sutil é comungar por mera rotina. Quantos se aproximam do altar todo domingo como se fosse um dever litúrgico qualquer, uma tradição sem o brilho de um encontro pessoal com um amado? Santa Teresa lamentava com o coração partido.
muitos comungam, mas poucos se deixam mudar. A alma que vai à mesa eucarística sem fome espiritual, sem exame interior, sem desejo veemente, não colhe a graça em sua plenitude. Ela recebe sim, mas essa presença divina cai sobre um espírito adormecido, e o que poderia acendê-lo se apaga na habitualidade vazia. Tal comunhão estéril não gera frutos, porque o assombro se perdeu. Não há mais tremor de reverência, sede insaciável ou adoração profunda. Torna-se mero gesto repetido, onde o pão da vida vira ritual sem alma. A santa nos ensinava que cada comunhão deve ser um evento sagrado, uma invasão do eterno no nosso cotidiano frágil. Mas, habituada, a alma para de esperar o milagre, e quem nada espera de Cristo recebe apenas sombras de sua luz. Adicione-se a isso uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, aquele momento sublime na missa em que o sacerdote ergue o hóstia consagrada aos céus, oferecendo-a ao Pai em nome de todos nós. Para a alma tépida, esse gesto passa despercebido, como um gesto vazio. Mas, se despertarmos, ele nos convida a elevar nossos corações junto, reconhecendo Cristo como Cordeiro imolado e a implorar que sua presença nos eleve da mediocridade à glória eterna. O segundo equívoco, gravíssimo aos olhos de Santa Teresa, é a ausência de um exame de consciência autêntico e profundo. Muitos se iludem achando-se em graça só porque não se lembram de faltas mortais, mas sua percepção espiritual está tão entorpecida que não detectam mais as impurezas sutis do coração. Assim, apresentam-se ao altar como se tudo estivesse em harmonia, quando na realidade o desequilíbrio reina em segredo. Você já parou para pensar no que realmente acontece quando nos aproximamos da Eucaristia? Não é apenas um momento de rito, mas um encontro profundo com o Senhor que transforma o coração, se o permitirmos. Santa Teresa de Jesus, com sua alma ardente de amor a Cristo, nos convida a essa intimidade, alertando para os perigos sutis que nos afastam dessa graça. Vamos mergulhar juntos nessa reflexão, guiados por sua sabedoria, para reacender o desejo de uma comunhão autêntica. Imagine o coração como um jardim sagrado, onde o Divino Esposo deseja habitar. Mas quão frequentemente permitimos que ervas daninhas, invisíveis ao olhar apressado, sufoquem as flores da graça? Santa Teresa nos ensina que a verdadeira preparação para receber a Eucaristia começa com uma súplica humilde ao Espírito Santo, pedindo que sua luz revele as sombras ocultas. Sem essa iluminação celestial, o alma se ilude, ignorando egoísmos disfarçados, ressentimentos enrustidos e feridas não curadas que mancham o interior. Ela escrevia com fervor que, sem o fogo do céu, perdemos a capacidade de discernir essas impurezas, aproximando-nos do altar como se tudo estivesse imaculado, quando na verdade carregamos pesos que impedem a união plena com o Senhor. E aqui surge o primeiro obstáculo que a santa nos revela: a falsa paz que mascara a tibieza espiritual. Muitos se sentem em harmonia porque não sentem remorso imediato, confundindo essa calmaria superficial com a verdadeira paz de Deus. No entanto, Santa Teresa nos adverte que essa tranquilidade pode ser fruto da indiferença, não da pureza. É como uma alma adormecida que ignora o chamado à vigilância, aproximando-se da Sagrada Comunhão sem o tremor reverente da humildade. Para ela, a disposição autêntica não vem de sensações passageiras, mas de uma purificação interior, guiada pelo Espírito, onde reconhecemos nossa indigência e suplicamos misericórdia. Somente assim, com o coração aberto e necessitado, recebemos Cristo com o amor que Ele merece, permitindo que Sua presença nos inunde de vida eterna.
Transitando para um exame mais profundo, consideremos como a ausência de uma consciência atenta agrava esses riscos. Santa Teresa não via o exame de consciência como uma mera formalidade, mas como um diálogo íntimo com o próprio ser, iluminado pela graça. Pergunte a si mesmo, com sinceridade pastoral: tenho amado de verdade? Perdoei das profundezas do coração? Deixei que a soberbia se instalasse em minhas atitudes diárias? Vivo para a glória de Deus ou para minhas glórias passageiras? Sem essas indagações honestas, o alma acumula camadas de insensibilidade, omitindo até mesmo a confissão quando ela é essencial. Essa missão não é inocente, ela erode o anseio pelo encontro com Cristo, transformando a Eucaristia em um hábito vazio, longe do milagre que ela é. E nesse contexto de preparação reverente, pensemos na elevação da Eucaristia, aquele momento solene na missa em que o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento, convidando-nos a adorar o corpo de Cristo. Santa Teresa, em sua oração contemplativa, via nessa elevação um chamado à alma para se elevar também, deixando cair as ilusões mundanas e contemplando o Senhor em sua glória. É um instante de silêncio sagrado, onde o coração deve se unir ao céu, reconhecendo que o pão da vida desce para nos resgatar da mediocridade espiritual. Uma reflexão que nos impulsiona a nos aproximarmos não com rotina, mas com adoração fervorosa. Agora, aprofundando nos pecados que deformam o interior, Santa Teresa aponta para a soberbia espiritual como o mais insidioso de todos, uma raiz venenosa que envenena a relação com Deus. Não se trata de arrogância ostensiva, mas de uma confiança excessiva em si mesmo, nas próprias boas ações ou na ideia de uma graça garantida sem esforço. O alma soberbo se julga desnecessário de escrutínio, compara-se aos outros para se sentir superior e se aproxima da comunhão sem o essencial tremor da humildade. Essa atitude grave bloqueia a correção divina, impede a súplica por luz e nos afasta da verdadeira necessidade que nos abre para a graça. A santa, consumida pelo amor ardente, não hesitava em expor essas falhas, pois sabia que só ao reconhecer pecados, mesmo os veniais que obscurecem a consciência, podemos acolher a misericórdia infinita de Deus. Esses equívocos, a rotina mecânica, a negligência no exame e a ilusão de paz não são meras distrações. São fissuras que obstruem a ação transformadora da Eucaristia em nossas vidas. Eles permeiam até comunidades devotas, paróquias vivas de fé. Mas Santa Teresa os denuncia não para julgar, e sim para despertar, com um calor pastoral que convida à renovação. Pare um instante antes de comungar. Estou de fato preparado? Deixei o Senhor sondar meu interior? Anseio por Ele de coração? Pois a Eucaristia transcende os ritos, é a vinda do esposo ao alma, um banquete de amor que só frutifica na verdade, na pureza e no desejo flamejante. Inspirados pela experiência orante de Santa Teresa de Jesus, que não falava de normas frias, mas do fogo que a consumia por Cristo, corrijamos esses caminhos tortuosos. Ao reacendermos o anseio, limpando o coração e abrindo espaço para o divino, a comunhão deixará de ser costume e se tornará novamente o milagre de união com Deus. Que essa sabedoria teresiana nos guie, para que cada recepção eucarística seja um passo mais profundo na intimidade com o Senhor. Imagine por um instante o que acontece no mais íntimo do seu coração quando você se aproxima do altar para receber o Santíssimo Sacramento. E se, sem que você perceba, houver sombras sutis que impedem a luz de Cristo de inundar completamente a sua alma?
Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria profunda e amorosa, nos convida a uma jornada de autodescoberta, revelando pecados escondidos que podem tornar nossa comunhão em algo vazio, como um jardim seco ansiando por chuva. Vamos mergulhar juntos nessa reflexão, permitindo que o Espírito Santo ilumine os cantos mais ocultos do nosso ser, para que possamos acolher o Rei dos Reis com a pureza que ele merece. Começando pela falta de pureza interior, um pecado que Santa Teresa tratava com ternura maternal, mas com a urgência de quem conhece o preço da liberdade espiritual. Não se trata apenas de ações externas, mas de um coração que permite pensamentos desordenados ou desejos egoístas se instalarem, como ervas daninhas que sufocam a flor da oração. Em nossos dias, assim como na época dela, quantos justificam essas sombras como algo inofensivo, natural? No entanto, a santa nos alerta. Uma alma manchada por impurezas não pode desejar o Senhor com retidão plena, e a comunhão se torna superficial, como um espelho embaçado que não reflete a glória divina. Ela confessava que o inimigo muitas vezes se veste de inocência, oferecendo prazeres ocultos que distraem do amor puro. Para combater isso, Teresa recomendava uma confissão corajosa, sem pudores falsos, mas cheia de verdade e humildade. É nessa entrega sincera que o alma recupera sua brancura virginal, pronta para abraçar o esposo com júbilo renovado. E aqui uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia. Ao erguermos os olhos para o pão que se torna corpo de Cristo, elevemos também nosso coração, renunciando a toda impureza, para que nesse momento sagrado nossa alma suba como incenso ao céu, unida ao sacrifício perfeito de Jesus. Transitando agora para um mal ainda mais corrosivo, os juízos interiores e a ausência de caridade, que Santa Teresa via como veneno lento no coração do fiel. Quantas vezes nos aproximamos da mesa eucarística carregando críticas silenciosas contra o irmão, comparações que azedam nossa visão? Não são palavras ditas em voz alta, mas pensamentos afiados que endurecem o espírito, especialmente entre aqueles que levam uma vida de devoção ativa. Julgamos o que reza menos, o que tropeça em falhas visíveis e nos sentimos elevados, como se nosso pedestal nos tornasse dignos. Mas a santa nos desperta com carinho pastoral. A caridade não é mero enfeite, é o termômetro da alma autêntica. Sem ela, a comunhão é estéril, um gesto mecânico, sem o fogo do amor. Ela comparava isso a um beijo sem vida, onde o corpo se inclina, mas o coração permanece distante. Para evitar esse abismo, Teresa nos exorta a examinar não só os atos, mas as raízes das intenções. Acaso julguei? Critiquei em segredo? Perdi a paciência ou fechei as portas do perdão? Se sim, que a confissão venha como bálsamo, pois Cristo, que é a própria misericórdia, não habita em almas endurecidas pelo julgamento. Somente com o coração amolecido pelo amor podemos receber sua presença transformadora, permitindo que a Eucaristia nos torne canais de bondade para o mundo. E como não falar da soberbia espiritual, esse pecado sutil que Santa Teresa denunciava como o maior obstáculo à intimidade com Deus? Ela ensinava que a alma mais unida ao Senhor é aquela que mais se reconhece pequena e necessitada, enquanto a ilusão de suficiência grita orgulho por dentro. Na hora da comunhão, isso se manifesta em uma abordagem confiante demais, quase como um direito adquirido, sem a humilhação interior, sem o joelho dobrado da alma suplicante. Esse véu invisível bloqueia a graça, tornando o encontro com o Rei um mero formalismo. Santa Teresa insistia: mesmo sem palavras arrogantes, se o coração se sente superior ou presume a conversão plena, é hora de implorar perdão. Deus resiste aos soberbios, alertava ela, por mais que orem com fervor aparente.
Esse pecado contamina a relação filial com o Pai, impedindo a correção amorosa e a luz que ilumina. Mas há esperança. Uma confissão humilde abre as portas, permitindo que a Eucaristia, em sua santidade inefável, nos eleve da pequenez ao abraço divino, restaurando a verdadeira grandeza na dependência de Cristo. Esses 3 pecados, a impureza que ofusca, os juízos que congelam e a soberbia que eleva a si mesma, podem se aninhar até em almas devotas, aquelas que frequentam a comunhão com regularidade sem que elas o percebam. O que mais tocava Santa Teresa era essa cegueira involuntária, e por isso sua doutrina não acusa, mas ilumina com a chama de um amor materno, convidando à liberdade genuína. Tudo começa na confissão profunda, humilde e transformadora, onde a alma se esvazia de si para ser preenchida pelo Senhor. Em sintonia com essa orientação teresiana sobre a preparação do coração para a Eucaristia, a santa nos recorda que fugir apenas dos pecados graves não basta. Há falhas mais insidiosas, camadas ocultas de impureza que, se não confessadas, roubam o vigor do sacramento. Agora, avancemos para os 4 pecados restantes, inspirados no espírito de Santa Teresa, que demandam purificação sincera antes de nos prostrarmos ante o altar. Porque só o coração despido pode ser vestido com a graça de Cristo. O 4º pecado, a desesperança disfarçada de resignação, era algo que Santa Teresa desmascarava com clareza evangélica. Ela via como esse veneno se infiltra de mansinho no alma, sem alarde exterior, mas corroendo a confiança na bondade de Deus. Você já parou para pensar como uma sombra sutil pode roubar a luz da esperança em sua alma, transformando o que deveria ser um encontro vivo com Deus em algo cinzento e distante? Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria profunda, nos alerta para esses venenos escondidos que nos afastam da graça plena da Eucaristia. Vamos mergulhar juntos nessa jornada espiritual, descobrindo como identificar e libertar o coração para receber o Senhor com toda a intensidade que ele merece. Começando pelo 4º pecado, a desesperança que se disfarça de resignação. Santa Teresa era firme ao afirmar que essa escuridão, mesmo quando não explode em gritos de rebeldia contra Deus, corrói o espírito de modo quieto e traiçoeiro. Não é uma recusa aberta à misericórdia divina, mas uma aceitação mansa da tristeza, como se fosse parte inevitável da vida. Imagine o coração que se aproxima da comunhão sem brilho nos olhos, sem aquela fome sagrada pelo pão da vida, sem a expectativa de uma mudança real. Ele recebe o corpo de Cristo, mas fecha as portas da fé, convencido de que as correntes do passado são eternas, de que Deus já não pode tocá-lo, de que não há mais merecimento para a graça. Essa alma, prisioneira de uma desconfiança velada, não se rende ao amor transformador. Santa Teresa combatia isso com vigor pastoral, lembrando que duvidar do poder de Deus por nós é o maior entrave ao seu carinho infinito. Não confunda isso com humildade verdadeira. É, na verdade, uma barreira de medo que impede a entrega total. Por isso, ela recomendava uma confissão sincera desse estado, mesmo sem pecados graves aparentes, pois a fé apagada sufoca o sopro do Espírito Santo. Ao nomearmos essa ferida no sacramento da reconciliação, abrimos espaço para que a esperança renasça, como um jardim regado pela chuva da misericórdia. Transitando para outro obstáculo comum, o 5º pecado, o apego escondido a pessoas, bens ou ideias que usurpam o trono de Deus no íntimo da alma. Santa Teresa, que tanto lutou para purificar seus próprios afetos antes de se consagrar inteiramente a Cristo, conhecia bem essa armadilha sutil. Não se limita a riquezas materiais, mas abrange laços afetivos desequilibrados, a busca por prestígio, a imagem idealizada de si mesmo ou desejos que suplantam o amor primordial pelo divino.
O coração clama devoção a Deus, mas no fundo se agarra ao que é seu, como quem constrói muralhas em torno de tesouros efêmeros. Quando isso persiste, a Eucaristia, esse mistério augustíssimo onde o Senhor se faz prisioneiro de amor por nós, não consegue permear as profundezas. Cristo adentra, mas não assume o reinado pleno, pois o alma divide seu leito com ídolos disfarçados. A santa insistia: não se pode servir a dois senhores. Para que o rei habite em liberdade absoluta, é preciso entregar-lhe as chaves do castelo interior. Muitos, porém, mascaram esses apegos com justificativas piedosas, negando-os até na confissão, permitindo que eles continuem a ditar as batidas do coração. Ela nos convida a um exame corajoso. Há algo que prezo mais do que a vontade de Deus? O que, se perdido, abalaria minha paz? A quem ainda retém parte de mim? Se ecoa um sim, confesse-o sem demora, pois esses laços, ainda que discretos, bloqueiam a união plena com o Santíssimo Sacramento. Ao soltarmo-nos, experimentamos a liberdade de um coração unificado, pronto para a doçura da presença eucarística. Agora, voltemos o olhar para o sexto pecado, os rancores não resolvidos, que erguem muralhas invisíveis contra o fluxo do amor divino. Santa Teresa via nisso uma das maiores pedras de tropeço para frutificar na recepção da Eucaristia, esse banquete sagrado onde o Cordeiro imolado nos restaura. O rancor, mesmo camuflado de justiça ferida ou cautela prudente, fecha o espírito ao perdão, e quem não perdoa não pode abraçar o Deus que é amor encarnado. Ela ensinava com ternura que não se deve aproximar da mesa do altar se há alguém a quem o coração não perdoou de verdade. Palavras vazias de reconciliação não bastam. Se o peito ainda nutre a mágoa, reavivando memórias com fel, a alma não está preparada para o esposo que vem nutrir. Esse veneno se alastra como raiz oculta no solo, manifestando-se em impaciências, julgamentos precipitados ou frieza relacional, e muitas vezes arrasta-se até o momento da comunhão, endurecendo o que deveria se amolecer na graça. A confissão se torna o oásis de alívio. Ali, nomeamos a dor, renunciamos à prisão do ódio e nos libertamos para amar como Cristo nos amou. Sem esse perdão interior, a Eucaristia não pode florescer em frutos de paz. O Senhor não habita em corações que recusam a caridade. Mas, ao perdoarmos, abrimos as comportas para uma comunhão que cura e une. E, por fim, o sétimo pecado, a indiferença diante da presença real, que Santa Teresa temia como uma praga silenciosa, especialmente entre os fiéis devotos. É o esquecimento do tremor sagrado ante o mistério eucarístico, onde o pão se transfigura no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Um coração que ingressa na missa sem recolhimento, que se aproxima do altar sem reverência devota, que acolhe o rei como mero rito habitual, isso é veneno que anestesia o espírito, sem alarde, mas letal em sua lentidão. A santa proclamava: a alma que perde o assombro inicia sua agonia espiritual, pois quem não se prostra em adoração ante Cristo verdadeiramente presente, reduz o sacramento a costume vazio. Manifesta-se em posturas desleixadas, distrações dispersas ou ausência de oração eucarística, mas, sobretudo, em uma frieza interior que ignora o fogo do amor divino. O pior é que muitos não veem como falta grave. Santa Teresa propunha um retorno ao amor primordial, suplicar ao Senhor o dom renovado do espanto, da adoração fervorosa, do tremor santo. Enquanto isso, confessemos essa indiferença, declarando: Senhor, deixei de te contemplar com um coração ardente, de me comover com tua vinda. Reaviva em mim a sede pela tua presença.
Além desses, permitam-me partilhar uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, aquele instante sublime em que o sacerdote ergue a hóstia consagrada, revelando aos fiéis o Cordeiro de Deus. Santa Teresa nos ensina a viver esse momento não como gesto passageiro, mas como um chamado à contemplação amorosa, onde o céu se inclina para tocar a terra. Se o coração estiver livre desses pecados, a elevação desperta em nós uma unção profunda, convidando-nos a erguer não só os olhos, mas toda a existência em oferta, participando ativamente do sacrifício redentor. Esses 4 pecados, a desesperança disfarçada, os apegos ocultos, os rancores guardados e a indiferença reverente, traçam o itinerário de purificação que Santa Teresa traçava para as almas sedentas de comunhão autêntica. Não busquemos a perfeição ilusória, mas a honestidade radical. Não o temor paralisante, mas o anseio por uma Eucaristia que nos transfigure. A santa não queria que nos perdêssemos em escrúpulos excessivos, mas que abandonássemos a tibieza superficial. Pois toda comunhão mal disposta é graça vazia, mas cada uma vivida com retidão pode inflamar o coração para a eternidade. Imagine por um momento o mistério que se desenrola a cada missa. O pão simples se torna o corpo vivo de Cristo e o vinho seu sangue precioso. E se eu te dissesse que, para receber esse dom com o coração aberto, tudo começa não no altar, mas no silêncio profundo da confissão? É aí que Santa Teresa de Jesus nos convida a mergulhar com uma urgência que aquece a alma, para que possamos nos aproximar da Eucaristia não como espectadores, mas como filhos famintos de Deus. Santa Teresa via na confissão o portal da verdadeira intimidade com o Senhor. Não era mero ritual, mas um esvaziamento sincero, iluminado pela graça, onde o pecador se humilha e clama por purificação. Somente um coração assim despido pode acolher o Cristo ressuscitado em plenitude. Para ela, a comunhão transcendia qualquer simbologia vazia. Era o abraço real do Salvador, um fogo divino que transforma. Por isso, com voz de pastora amorosa, ela alertava: ninguém deve se aproximar do altar carregando o peso de um pecado grave, sem antes buscar o sacramento da reconciliação. Fazer o contrário, ensinava, não só bloqueia a efusão da graça, mas fere profundamente o espírito, como uma ferida que sangra invisivelmente. Essa verdade não era invenção sua, mas o alicerce sólido da doutrina da Igreja. Comungar em pecado mortal é profanação, um ato que marca a alma com cicatrizes duradouras. Elas não se dissipam sozinhas, ao contrário, enrijecem o coração, o afastam da luz e o mergulham em uma frieza espiritual que rouba a paz verdadeira. Santa Teresa, marcada por suas próprias batalhas interiores, contemplava com tristeza as almas que se aproximavam da Eucaristia sem exame de consciência ou contrição genuína, iludidas por uma falsa tranquilidade. O maior risco, dizia ela, não reside na queda humana, frágil e comum, mas na ousadia de se apresentar ante o Senhor como se não precisássemos de sua cura misericordiosa. Em uma de suas cartas, com sabedoria ardente, ela escrevia: El que se atreve a tocar el fuego sin purificarse primero, no se calienta, se quema. Assim, compreendia a santa o perigo de receber o sacramento em impureza. Cristo não falha em se dar, mas o contraste entre sua santidade radiante e nossas trevas pode-nos consumir, não por crueldade, pois ele é puro amor, mas pela intensidade de sua presença em um vaso ainda rachado. Com o tempo, os frutos dessa imprudência brotam como sombras, uma aridez que secura a oração, uma aversão sutil ao sagrado, distrações que dissipam o foco na liturgia, relutância em se abrir ao confessor e um desconforto ante a palavra de Deus.
Santa Teresa, com sua franqueza carmelita, advertia que uma comunhão sem arrependimento petrifica o espírito mais do que o erro isolado, pois acostuma a alma a uma fé hipócrita, sem o sopro da conversão. Esse caminho não só anula os benefícios do sacramento, mas o torna um veneno lento, insensibilizando o coração à ação do Espírito. Mesmo que Cristo esteja realmente presente sob as espécies eucarísticas, sua graça não penetra um peito obstruído pelo orgulho, pela vaidade ou por falhas não confessadas. Muitos vivem anos nessa ilusão, mantendo uma fachada devota aos olhos alheios, enquanto internamente algo essencial se quebra, como uma muralha erguida contra o amor divino. Mas Santa Teresa não se detinha nas sombras. Seu coração de mística pulsava com esperança redentora. O verdadeiro abismo, enfatizava, não é pecar. Deus compreende nossa fraqueza. Mas persistir na culpa e ainda assim se banquetear no altar, como se pudéssemos nos bastar sem o perdão paterno. Essa postura nos afasta do Pai, em vez de nos aproximar. A confissão, por outro lado, dissolve essa rigidez como um bálsamo suave, reabrindo as portas do coração para que Cristo nelas more como Rei. Após um bom sacramento da penitência, a comunhão se revela um calor benéfico, que purifica sem ferir, inflamando a alma em devoção ardente. Omiti-la, porém, transforma o fogo eucarístico em labareda rigorosa, que expõe e consome o que não foi depurado. E aqui reside uma lição mais profunda, válida mesmo para faltas que parecem menores aos nossos olhos limitados. O que pesa de verdade não é sempre o ato grandioso, mas o que carregamos sem humildade no confessionário. Ressentimentos escondidos, apegos desordenados, fraquezas de caridade. Se não as depomos aos pés do sacerdote, elas obstruem o fluxo da graça sacramental. Santa Teresa recorda que o mal não se limita ao indivíduo. Uma comunhão indigna espalha uma friagem contagiosa pela comunidade eclesial, enfraquecendo o fervor coletivo, o senso de reverência e o ardor pelo mistério santo, tornando o que é supremo em mera rotina vazia. Nos seus mosteiros, ela zelava por isso com ternura firme. Nenhuma monja se aproximasse da mesa do Senhor sem certeza de sua alma, não por medo escrupuloso, mas por amor filial. Pois o Cristo não é pão comum, e sim o monarca que se digna habitar em nós. Ademais, pensemos na elevação da Eucaristia, aquele instante sublime em que o sacerdote ergue a hóstia e o céu parece se inclinar para a terra. Santa Teresa nos convida a uma pausa contemplativa nesse momento, convidando-nos a elevar não só os olhos, mas o coração inteiro, reconhecendo ali não um objeto distante, mas o coração trespassado que pulsa por nós. É um chamado a nos prostrarmos em adoração, deixando que essa visão nos impulsione à confissão imediata, para que ao comungar sejamos elevados à sua glória eterna. Essa mensagem de Santa Teresa, tão vital em nossos dias de relativismo e esquecimento, nos reconduz ao cerne da fé. Comungar não é privilégio casual, mas prodígio de misericórdia, acessível apenas àquele que se prepara com autenticidade. Que seu exemplo nos desperte, ó alma devota, a uma vida de confissão constante e comunhão flamejante, para que o fogo de Cristo nos consuma em santidade. Imagine por um instante o fogo sagrado da Eucaristia tocando sua alma, não como uma chama que queima, mas como um bálsamo que cura e transforma. E se nesse encontro divino você descobrisse que o maior obstáculo não é a fraqueza humana, mas a ilusão de autossuficiência? Santa Teresa de Jesus, com sua sabedoria mística, nos convida a uma jornada interior profunda, onde a comunhão se revela não como um gesto passageiro, mas como o coração pulsante de uma vida de entrega total a Cristo.
No âmago dessa espiritualidade, Santa Teresa nos alerta para o risco terrível de se aproximar do altar carregando o peso do pecado mortal. Não se trata apenas de uma falha pessoal, é uma ruptura na intimidade com aquele que se oferece por inteiro, confiando na reciprocidade do nosso coração. Cristo não busca a impecabilidade absoluta, mas uma autenticidade radiante, um arrependimento que brota da alma como uma fonte purificadora. E esse arrependimento, para ela, floresce plenamente no sacramento da confissão, onde o espírito se desnuda, reconhecendo sua fome de amor, cura e redenção. Sem essa confissão sincera, a Eucaristia, em vez de ser remédio para as feridas, poderia se tornar um juízo silencioso sobre a indiferença. Ah, que mistério de misericórdia! O Senhor nos convida a nos prepararmos não com perfeição forçada, mas com a humildade de quem sabe que precisa ser resgatado. Essa preparação para Santa Teresa não surge de repente, como um raio de luz inesperado. Ela é um caminho paciente e amoroso, que o alma trilha muito antes de o sino da missa ecoar. Tudo inicia com um chamado à humildade essencial, reconhecer-se necessitado, vazio de si mesmo para que Deus possa preencher. Sem essa postura de pequenez, alertava ela, o coração se fecha como uma porta trancada, impedindo a entrada do Rei dos Reis. Não é com temor ansioso que devemos nos examinar, mas com uma serenidade confiante, convidando o Espírito Santo a iluminar as sombras. Pare um momento, alma devota, e suplique: Senhor, revela-me o que eu não vejo em mim. Então, venha o exame de consciência, não superficial como uma brisa passageira, mas profundo, como as raízes de uma árvore centenária. Sob a luz do Espírito, pergunte a si mesmo com o coração aberto: o que me afasta de ti? Meu orgulho feriu o próximo? Neguei o perdão que tu me ofereces? Deixei de te buscar com fervor total? Vá além dos atos visíveis, indague as motivações ocultas. Eu ajo por amor a ti ou por vaidade humana? Sirvo por graça ou por busca de aplausos? Desse escrutínio amoroso flui naturalmente o passo da confissão sacramental, que Santa Teresa recomendava com fervor, não como obrigação rígida, mas como um abraço terno da providência. Mesmo que a Igreja não exija a confissão antes de cada comunhão na ausência de pecado grave, ela via nessa prática frequente uma renovação constante, como varrer a casa para acolher o noivo com alegria. Prepare-se para o confessionário com oração recolhida, dor genuína e resolução de mudança, aproximando-se não de um acusador, mas do médico compassivo que cura com ternura infinita. Ao sair dali, sinta o alívio de quem foi envolto nos braços da misericórdia divina, pronto para ansiar pela Eucaristia com um desejo flamejante. Eis aqui um tesouro da espiritualidade teresiana, o desejo como chama que abre o coração. A alma que anseia se expande como uma flor ao sol, a que se acomoda se murcha no esquecimento. Santa Teresa nos exorta a cultivar esse anseio na oração diária, conversando com Cristo como se ele fosse um amigo longínquo que retorna. Vem, Senhor, não sou digno, mas te suplico, enche minha fome. Antes da missa, ela orientava um silêncio sagrado, longe de tagarelices vazios ou distrações mundanas, pois cada pensamento disperso é como espinho no caminho para o altar. Mantenha o recolhimento, alma minha, para que ao chegar à celebração, seu ser esteja sereno, livre do ruído interior, permitindo que Cristo encontre ali um repouso verdadeiro. Durante a Santa Missa, una-se ao mistério do sacrifício com toda a sua existência, oferecendo dores, incertezas e alegrias junto ao pão e ao vinho que se tornam seu corpo e sangue preciosos.
A comunhão não é um instante isolado. É o ápice reverente dessa oferta, onde o alma se funde ao Cordeiro imolado. E no momento sublime da elevação da Eucaristia, que visão celestial de Cristo erguido como sol nascente! Contemple com o coração extasiado como ele se eleva não só no ar, mas para elevar você também, convidando sua alma a uma ascensão espiritual, onde o peso do mundo se dissolve na glória de sua presença real e viva. Logo antes de receber o Santíssimo, eleve uma súplica breve e ardente do fundo do peito. Jesus meu, aproximo-me pobre e faminto. Toma-me tal como sou, purifica-me com tua graça e não permitas que te acolha com indignidade. Essas palavras, nascidas do amor puro, preparam o coração mais do que qualquer ritual mecânico. E após a comunhão, ó alma amada, não se apresse em romper o encanto, permaneça em silêncio orante, a sós com o amado que agora habita em você. O Senhor não vem para uma visita fugaz, ensinava Santa Teresa. Saboreie sua presença, escute sua voz suave no interior. Mesmo após a missa, guarde essa graça como um tesouro, deixando que ela perfume todo o seu dia, transformando o ordinário em extraordinário sob o olhar misericordioso de Deus. Imagine por um instante. E se o fogo da presença de Cristo em sua alma pudesse queimar não por minutos, mas por dias inteiros, iluminando cada canto do seu ser? Santa Teresa de Ávila nos convida a essa descoberta profunda, onde a Eucaristia não é mero ritual, mas um encontro que reacende a vida espiritual. Vamos mergulhar juntos nessa sabedoria eterna, explorando como cultivar esse fogo divino com cuidado e amor. Santa Teresa nos recorda que a comunhão é como uma chama sagrada, que exige vigilância em nossas palavras, pensamentos e relações ao longo do dia. Se nutrida com atenção, essa chama se alastra, aquecendo o coração por horas ou até dias, trazendo uma paz que transcende o agitado cotidiano. Mas, se negligenciada, apaga-se rapidamente, deixando apenas cinzas de rotina vazia. Ela insistia com fervor nessa verdade, porque via em sua própria jornada como a alma que se prepara com autenticidade começa a se transformar de maneiras reais e profundas, nem sempre sentidas de imediato, nem sempre carregadas de emoções intensas, mas sempre autênticas. Surge uma serenidade mais profunda, uma visão mais clara das coisas divinas, uma determinação inabalável para o bem e uma sensibilidade aguçada ao que nos afasta de Deus. Tudo isso, porém, só floresce quando nos aproximamos do sacramento com reverência, não com distração. A comunhão mal preparada, alertava ela, pode endurecer o coração em vez de amá-lo. Essa preparação, segundo o coração ardente de Santa Teresa, é um caminho de amor acessível a todos, tecendo humildade radical, reconhecendo nossa fome espiritual, exame de consciência guiado pelo Espírito Santo, confissão sincera e frequente, desejo fervoroso de acolher Cristo na oração, recolhimento devoto antes, durante e após a Santa Missa, e uma fidelidade terna à graça que nos é dada. Não são obrigações árduas, mas passos de quem ama de verdade. Quem ama se prepara, quem se prepara acolhe, e quem acolhe com sinceridade emerge renovado para sempre. Sua vida inteira foi um testemunho vivo dessa graça transformadora, e entre suas recomendações mais veementes destacava-se a confissão frequente, profunda e honesta, não por medo escrupuloso, mas por sabedoria que brota da experiência. Santa Teresa sabia, por vivência própria, que uma confissão autêntica podia redirecionar o rumo de uma alma, abrindo-lhe as portas para uma comunhão verdadeiramente frutífera e santa. Desde a juventude, ela enfrentou batalhas interiores. Não nasceu mística. Nos anos iniciais, como confessa em suas obras, vivia uma dualidade: piedade aparente por fora, tibieza no íntimo.
Orava e comungava, mas o coração dividido buscava aprovações humanas e se perdia em vaidades passageiras, sem se entregar plenamente ao Senhor. Foi uma confissão especial, com um confessor guiado por Deus, que iniciou sua conversão radical. Naquele momento, pela primeira vez, ela se despojou interiormente, com humildade genuína, admitindo não só ações erradas, mas intenções ocultas, não só falhas, mas resistências profundas. Esse instante de transparência total marcou uma virada irreversível em sua espiritualidade. Ela o descrevia como o dia em que a alma voltou a respirar livremente. Dali em diante, cada confissão se tornava para ela um espaço sagrado, um verdadeiro encontro onde Cristo, por meio do sacerdote, restaurava sua liberdade interior. Escrevia com emoção. A confissão é como uma chave dourada que desbloqueia as portas da alma ao fogo eucarístico. Sem ela, o fogo pode ferir, com ela, ilumina e purifica. Nos conventos que fundou, Santa Teresa observava como as irmãs que se confessavam com franqueza floresciam de modo admirável. Tornavam-se mais obedientes ao chamado divino, cheias de alegria serena, fortalecidas contra as tentações e inflamadas no fervor da comunhão, com uma oração que se aprofundava como um rio caudaloso. Não era mera influência psicológica, mas a ação pura da graça, que penetrava nas sombras antigas e as dissipava com luz. Um dos relatos mais tocantes que ela partilhou envolveu uma jovem freira atormentada por dúvidas e escrúpulos que a impediam de se aproximar da Eucaristia. Com paciência pastoral, Santa Teresa a guiou, revelando que o obstáculo não era o pecado em si, mas o temor de confessá-lo abertamente. Encorajou-a a se abrir sem reservas, confiando na misericórdia infinita. Após essa confissão libertadora, a irmã se transformou por completo. Era como se um fardo invisível tivesse sido removido, deixando-a radiante e renovada, conforme anotava a santa. Esses frutos ecoam ao longo dos séculos em santos e fiéis que narram conversões semelhantes. Uma confissão iluminada pelo Espírito pode despertar uma alma adormecida por anos, quebrando correntes ocultas e reacendendo a ânsia por Deus. Mesmo em nossa era de superficialidades, testemunhos contemporâneos confirmam essa realidade. Pessoas que comungavam há anos em estado de pecado, tocadas por uma pregação ou uma voz interior, decidem confessar-se de coração e veem tudo mudar. A paz retorna como um bálsamo, a oração se inflama em desejo e a comunhão, outrora árida, pulsa de vida divina. Santa Teresa explicava esses milagres com simplicidade profunda. Ao confessar-se com verdade, a alma se esvazia de si mesma, criando espaço para que Deus a encha plenamente. Essa é a essência, ir além de evitar pecados graves, abrindo o interior para que Cristo atue com soberania. E os efeitos não se limitam ao invisível, florescem no visível também. A alma perdoada irradia paciência, compaixão e generosidade, não por esforço forçado, mas pela graça que perfuma de dentro para fora. Santa Teresa chamava isso de o perfume da alma purificada, uma fragrância espiritual que se percebe no brilho dos olhos, na doçura das palavras e na ternura do convívio diário. E que dizer da elevação da Eucaristia, esse momento sublime na missa em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo, convidando-nos a uma adoração silenciosa. Santa Teresa nos ensina a contemplá-lo não como espectadores, mas como amantes. Nesse instante, ergamos o coração em união com o Senhor elevado, deixando que sua luz nos eleve também, purificando nossas intenções e nos preparando para receber-lhe com maior devoção. É uma pausa sagrada que nos une ao céu, fomentando um anseio que perdura além do altar.
Você já se perguntou o que acontece no silêncio de uma confissão verdadeira quando o coração se abre sem reservas? Imagine o peso da sombra se dissolvendo, como uma névoa que se desfaz ao primeiro raio de sol, revelando uma alma pronta para o abraço divino. Santa Teresa de Jesus, com sua sabedoria forjada no fogo da oração, nos convida a mergulhar nesse mistério. As grandes viradas da alma começam não em atos grandiosos, mas na humildade de um encontro íntimo com Cristo no confessionário. Essa graça que perdoa não é um mero alívio passageiro. Ela penetra fundo, remodelando o que estava endurecido pelo pecado. Santa Teresa insistia que, para colher frutos verdadeiros, a confissão deve ser precedida de uma pausa reflexiva, de uma súplica ao Espírito Santo para iluminar os cantos escuros do coração. Não se trata de palavras vazias ou rituais automáticos que talvez acalmem a consciência por um momento, mas não tocam a essência. Ela nos alertava com ternura pastoral. Sem um arrependimento genuíno, sem o desejo ardente de mudança, a alma permanece estagnada, como um jardim sem chuva. Mas, quando nos preparamos com oração e firme resolução, o Espírito move montanhas invisíveis e o que parecia impossível se torna libertação. E há aqueles momentos de resistência, não é mesmo? O orgulho que sussurra mentiras, a vergonha que paralisa, o medo de expor as feridas mais profundas. Santa Teresa, que conhecia bem essas batalhas internas, nos encorajava com o afeto de uma mãe espiritual. É melhor enfrentar essa dor agora do que carregar o fardo por toda a existência. A coragem de pronunciar a verdade, mesmo trêmula, é o portal para a liberdade. Ela via nisso o primeiro passo de uma dança sagrada com a graça, onde o exame honesto da consciência nos leva a uma rendição amorosa. Não tema, irmão, irmã. O olhar de Jesus não condena, ele cura com a doçura de quem ama incondicionalmente. Nesse ato de humildade, o coração se enche de gratidão e um anseio novo brota. O desejo de se aproximar da Eucaristia não como dever, mas como fome santa, como quem anseia pelo pão da vida que nutre a eternidade. Essa conexão entre confissão e Eucaristia formava para Santa Teresa um ciclo luminoso de renovação espiritual, onde uma alimentava a outra em um fluxo contínuo de graça. Após uma confissão autêntica, a alma, purificada e ardente, se volta para o altar com expectativa transformada. Já não é rotina fria, mas um encontro vivo, onde o corpo de Cristo penetra as profundezas, reordenando paixões, acalmando tempestades interiores e infundindo paz que transborda para a vida cotidiana. E, por sua vez, cada recepção eucarística bem vivida aviva a sede de uma confissão ainda mais profunda, tecendo uma tapeçaria de santidade que se expande com o tempo. Séculos se passaram, mas o coração humano permanece o mesmo, sedento de misericórdia, faminto de união com Deus. A graça derramada no sacramento da penitência continua sendo o bálsamo que restaura o que o pecado feriu. Permita-me partilhar uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, esse instante sublime em que o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento, convidando o céu a se inclinar sobre a terra. Santa Teresa contemplava esse momento como um vislumbre da glória eterna, onde o véu entre o divino e o humano se afina, e a alma, se estiver disposta, sente o toque do Rei dos Reis chamando-a pelo nome.
É um convite à adoração profunda, um lembrete de que, elevados aos céus em espírito, somos elevados também em graça, preparados para receber o que foi oferecido na cruz. Ao longo dessa jornada espiritual, vimos como os pecados e distrações obscurecem o coração, mas também como a confissão sincera desata as correntes, abrindo caminhos para uma comunhão autêntica. Santa Teresa de Jesus nos revelou, através de sua própria entrega, o segredo da Eucaristia. Ela não é mero rito, mas o coração pulsante do amor divino, acessível apenas à alma vazia de egoísmo, limpa pela penitência e faminta de presença. O Senhor não exige perfeição imaculada, Ele busca disponibilidade, um coração machucado talvez, mas honesto e yearning. Não se assuste com suas fraquezas, elas são o solo fértil onde a graça floresce. Cada confissão, com o peito escancarado, transforma sua alma em um tabernáculo vivo, e a comunhão subsequente não é mero toque efêmero, ela habita, cura, reconfigura tudo desde o íntimo. Que as palavras de Santa Teresa não fiquem como eco distante, mas se tornem chama viva em você. Dedique tempo agora para examinar sua consciência, invoque o Espírito Santo para revelar o oculto. Aproxime-se do confessionário como quem busca o médico divino, capaz de curar qualquer ferida. E, ao comungar, faça-o com tremor de reverência, com fome insaciável, com amor desbordante. Assim, não só sua Eucaristia se tornará mais intensa, mas toda a sua existência se renovará, ecoando a transformação que marcou a vida dela. Se essa mensagem tocou seu coração, dê um like para uma comunhão mais vibrante e se inscreva se você deseja que Cristo refaça sua alma como fez com Santa Teresa. Compartilhe com quem precisa dessa luz. Pode ser o gesto que Deus usa para despertar um coração adormecido. Que o Senhor o abençoe com abundância. Que Santa Teresa rogue por você, para que sua fé nunca se contente com superficialidades e que cada Eucaristia, a partir de hoje, seja um abraço real com o amor que tudo renova. Paz, luz e bênçãos sobre você e sua casa.